Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre física. Então, é uma matéria que vai estudar as ciências da natureza, né? Então, ela explica os princípios e as leis que reagem à natureza. Então, desde o movimento de planetas até as partículas subatômicas. Ela busca entender como o universo funciona usando observações, experimentos e teoria. A física está por trás de muitas tecnologias que usamos no dia a dia e é fundamental para entender o mundo ao nosso redor. Entre alguns cientistas teve Isaac Newton, que foi um dos propulsores aí de algumas teorias. E ele nasceu em 1642 e viveu até 1727. E foi um cientista inglês que atuou em várias áreas, como física, matemática e astronomia. Ele é mais famoso pelas 3 leis de movimento e pela lei da gravitação universal. Esses trabalhos deram uma base sólida para a ciência moderna. Dentre algumas leis que ele criou, existe a primeira lei de Newton, que vai dizer que é a lei da inércia. Diz que um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento permanece em movimento, com velocidade constante. A mesma que uma força externa, a menos que uma força externa seja aplicada. Ou seja, um objeto só muda seu estado de movimento se algo interferir. Como a gente pode ver, uma força que vai interferir nesse bloco, fazendo com que ele possa se movimentar para algum lugar. Mas se a gente pensar um pouquinho, se nós tivermos um foguete e ele estiver fora da Terra, onde não vai ter algumas forças que vão poder segurar esse objeto, como o atrito, então se ele já está com uma velocidade constante, como Newton disse, ele vai permanecer nessa velocidade infinito. Então, se um foguete ele for lançado, ele vai permanecer na velocidade constante até que uma força possa fazer com que ele pare ou com que ele mude sua trajetória, por exemplo. A segunda lei de Newton, ela vai dizer que é também chamada como princípio fundamental da dinâmica. Afirma que a força resultante que atua sobre o objeto é igual ao produto da massa desse objeto pela sua aceleração. Em outras palavras, quanto maior a força aplicada, maior a aceleração, considerando que a massa permanece constante. Então, essa aí é a fórmula que ele disse, né? A força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, como vimos na primeira lei de Newton, se o objeto tem a velocidade e a força resultante dele é zero, ele permanece em constante, com a velocidade constante. Mas se nós aplicarmos uma força a esse objeto, ele vai, se ele tiver com aceleração constante, nós aplicamos uma força e ele vai ter uma variação desse deslocamento, né? Então ele vai ter uma variação na velocidade. E essa variação da velocidade a gente chama de aceleração. Então o corpo vai sair do ponto A para o ponto B numa velocidade
maior por conta da aceleração e dessa força que nós fizemos antes. No exercício a seguir, nós vamos ver na prática como é que nós podemos botar essa fórmula. Pronto, no exemplo ele vai falar o seguinte: para empurrar a sua mesa de 20 kg, você aplica sobre ela uma força horizontal constante de módulo igual a 20 N sobre uma superfície horizontal de atrito desprezível. Então ele vai desprezar o atrito. E ele faz a pergunta aqui: qual é a aceleração? Então nós temos uma mesa, ela tem aqui 20 quilogramas, e nós vamos fazer uma força sobre ela, essa força nesse sentido, de 20 newtons. E a formulazinha é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se a gente deduzir ela, então a gente deixa em evidência aqui a aceleração, que vai ficar igual a força resultante dividido pela massa. A aceleração vai ser igual a força resultante, que é 20 N, dividido pela massa, que são 20 kg. Isso aí vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Então, continuando o exemplo anterior, vamos supor agora que essa mesa aqui ela tenha uma massa de 1000 kg. Então, será que a gente consegue movê-la com a mesma força de 20 newtons? Então, a aceleração vai ser igual a 20 newtons dividido por 1000 quilograma. Corta isso com esse. Isso aqui vai ficar 0,02 metros por segundo ao quadrado. Então isso significa dizer o quê? Que se essa mesa tivesse 1000 kg, com a força de 20 newtons, a gente não conseguiria mover ela com a facilidade que a gente move ela com os 20 kg. E nós podemos dizer o quê? Que a massa, quando ela é maior, a aceleração ela vai ser menor. E quando a aceleração é maior, a massa é menor. A gente pode fazer essa analogia. Uma é inversamente proporcional à outra. Pronto, galera. Essa foi a aula de hoje. Nós aprendemos que na primeira lei de Newton, que quando nós temos a força resultante igual a zero, a velocidade dela é constante. Então, se o objeto está parado, ele vai permanecer parado. E se ele está em movimento, ele vai permanecer em movimento. E aprendemos também na segunda lei que se a força resultante for diferente de zero, ele vai ter um movimento ali de aceleração. Ele vai ter uma variação da velocidade e ele vai ter uma aceleração para que possa movimentar o objeto. Então, obrigado. Essa aula foi sobre isso. E nas próximas aulas a gente vai ver as outras leis de Newton. Obrigado e até logo.